Olá, graça e paz. Você está no canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos dar continuidade à nossa maratona do livro de Provérbios. Estamos no capítulo de número 24. Antes de iniciarmos, verifique se você já é inscrita, se você já ativou o sininho das notificações. Deixe seu joinha já de início para não esquecer. E que Deus abençoe grandemente sua vida. Gratidão por cooperar com esse propósito da palavra de Deus. Que seja abençoadora para a tua vida, para a minha vida. Que seja um divisor de águas para o nosso dia a dia, né? Esses livros de provérbios é para o nosso convívio na nossa vida diária. E o que será que vamos aprender nesse capítulo de hoje? Capítulo de número 24. Vamos aprender alguns pontos. O primeiro dele é construir a vida com sabedoria emocional, espiritual e relacional. Segundo ponto, permanecer firmes em meio às lutas. Terceiro ponto, agir com prudência, não por impulso. Quarto ponto, confiar que Deus é quem faz justiça. É um capítulo muito realista. Reconhece que haverá quedas, inimigos e tempos difíceis, mas mostra como a sabedoria de Deus ela nos sustenta. Versículo de número 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Versículo 2. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Esses versículos nos alertam contra a tentação de admirar ou desejar a vida de pessoas que vivem sem temor a Deus. Versículo de número 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. Versículo 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. A verdadeira prosperidade, ela começa na sabedoria e no entendimento que vem de Deus. Uma mulher edifica seu lar, sua vida emocional e espiritual por meio de palavras sábias, decisões equilibradas e temor ao Senhor. Versículo de número 5. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Versículo 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A força verdadeira, ela vem do conhecimento e de bons conselhos, não de autossuficiência. A mulher sábia, ela busca orientação, aprende com outras mulheres e não caminha sozinha. Versículo de número 7. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. Continuidade ao mesmo assunto. No versículo 9. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. O tolo, ele rejeita a sabedoria, e ele vive dominando por pensamentos e atitudes erradas. A mulher prudente, ela vigia seus pensamentos e evita atitudes impulsivas que podem ferir a si mesma e aos outros. Versículo de número 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. As dificuldades, elas revelam onde está a nossa verdadeira força. Onde está a nossa confiança, onde está o nosso pensamento. Elas revelam aonde estamos firmadas. Entenda que a fraqueza aqui não significa ausência de fé, nem falta de valor. Significa desistir, parar, se entregar ao desânimo, quando a pressão ela chega. A angústia, ela é inevitável. Todos passam por dias difíceis. O que vai diferenciar uma pessoa sábia é onde ela busca força, quando a dor ela aparece. Muitas mulheres são fortes para cuidar dos outros, mas elas se sentem fracas quando o cansaço emocional é grande, quando as orações parecem sem resposta. E muitas das vezes quando a carga ela é pesada demais. Mas Deus está dizendo hoje, não confie apenas na sua própria força. A sua força cresce quando você se apoia em mim, diz o Senhor. A força do cristão não vem de não chorar, mas ela vem de permanecer mesmo chorando. Se você se sente fraca, esse versículo não é para te condenar, é para te despertar. Você pode estar cansada, mas não está vencida. Você pode estar abatida, mas não está sozinha. Deus, ele é a sua força, ele é a nossa força nos dias de angústia.
Ele é a nossa força nos dias que o diagnóstico chega, nos dias que o luto bate a porta. Ele é a nossa força. A mulher que confia no Senhor, ela pode até se dobrar na tempestade, mas ela não quebra. Ela é como a palmeira, porque a sua raiz, ela está em Deus. Então diga comigo, quando a minha força acaba, a força de Deus começa. Glória a Deus por isso. Como já foi falado em um dos capítulos dessa maratona, você tem todo o direito, se você precisa, você tem o direito de buscar ajuda humana, você tem o direito de fazer uma terapia cristã, você tem o direito de buscar um apoio para o seu emocional. Mas como foi frisado, você só não pode se tornar dependente. A sua dependência tem que ser de Deus, o seu relacionamento tem que ser diário com Deus. A gente nunca sabe quando a luta vai bater na nossa porta. A gente precisa manter uma constância, manter em dia a nossa vida com Deus, a intimidade, dependente da correria do dia a dia. Precisamos nos organizar, precisamos ter o nosso momento com Deus. Precisamos trazer à memória o que vai nos dar esperança. Precisamos nos alimentar, como estamos fazendo aqui agora, nos alimentando da palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, que nos renova, que nos aviva, palavra de ânimo, de despertamento, de confronto, tudo o que precisamos para ter uma vida estável em todas as áreas da nossa vida. Versículo de número 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança. Versículo 12. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura, não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Deus, ele nos chama à responsabilidade espiritual e moral. A mulher sábia, ela não se cala diante da injustiça. Ela se posiciona com amor e com verdade. Ela não fecha os olhos, ela não tapa os ouvidos. Quando vê alguém injustiçado, ela se posiciona como mulher sábia, sem arrogância, sem ira, sem contenda. Mas ela se posiciona com amor, com moral, com verdade. Versículo de número 13. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Versículo 14. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá recompensa para ti, e não será cortada a tua expectativa. A sabedoria, ela traz esperança e traz consigo uma recompensa. Buscar a palavra de Deus traz cura emocional, traz direção e traz a paz para a mulher. Entenda, a cura está na palavra de Deus. A cura que você precisa. Leia a palavra com propósito. Faça uma oração. Peça para Deus trabalhar no seu interior. Há relatos extraordinários da eficácia da palavra de Deus. Já foi cientificamente comprovado como essa palavra é poderosa, como a Bíblia é poderosa. Por isso que foi tirada de muitos países. Nós precisamos aproveitar enquanto é tempo, enquanto nós podemos ter acesso a essa palavra. Versículos de número 15 e 16. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo não é aquele que nunca cai, mas quem não permanece caído. Mesmo após erros ou fracassos, a mulher, ela pode se levantar pela graça de Deus. Na Bíblia, o número 7 simboliza totalidade, ou seja, o justo ele pode cair muitas vezes, repetidamente, mas não permanece no chão. A marca do justo não é nunca cair, mas sempre se levantar. Ele se arrepende, aprende, busca Deus e continua caminhando. Quem vive sem Deus não tem onde se apoiar quando a crise chega.
A queda se torna definitiva porque falta um fundamento. Esse versículo é um alívio para o coração feminino, para a mulher que errou e se sente culpada, para a mulher que caiu emocionalmente ou espiritualmente, para a mulher que se sente fraca por não conseguir ser perfeita, até porque Deus não está exigindo perfeição. Ele está exigindo entrega, quebrantamento, coração ensinável, como foi lido no versículo do vídeo anterior. Deus, ele fala: filha, dá o teu coração. Então ele pede o nosso coração. Ele quem aperfeiçoa a obra em nossa vida. Deus, ele diz: levanta, não é o fim, não acabou, a sua história, ela continua. A mulher justa não é a que nunca falha, mas a que volta para Deus, a que recomeça e não desiste da sua fé. Cair não te desqualifica. Entenda, permanecer caída, sim, te desqualifica. Deus não conta suas quedas, ele sustenta seus recomeços. Onde termina a sua força, começa a graça de Deus. Versículo de número 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Versículo 18. Para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Deus, ele se agrada de um coração misericordioso. A mulher de Deus, ela escolhe perdoar e confiar que a justiça, ela vem do Senhor. Quantos alimentam em seu coração o desejo de ver o seu próximo caído, de ver o seu próximo em ruínas. Esse versículo, ele vai tratar da atitude do coração, não apenas do comportamento externo. Quando diz não te alegres, Deus não está dizendo que o mal não será tratado, mas que a vingança não deve trazer prazer ao nosso coração. Alegrar-se com a queda do outro revela o orgulho, a dureza e a falta de misericórdia. Quando diz que nem se regozije o teu coração, o problema não é apenas o sorriso por fora, mas a satisfação por dentro. Deus, ele contempla intenções, pensamentos e sentimentos escondidos. Quando diz para que o Senhor não veja isso, se refere que Deus observa como reagimos quando alguém que nos feriu cai. Ele se importa como lidamos com a dor, não só com o resultado. Deus, ele está nos observando. Ele observa como o homem não observa. Ele vê o mais profundo das nossas intenções, no nosso coração. E diz, e desvie dele a sua ira. Quando nos alegramos com a queda do outro, tomamos o lugar de juiz. E isso desagrada a Deus, que é o único juiz, justo e fiel. Não devemos vestir roupa de juiz, olhar com olhar de juiz, falar com palavras de juiz, agir como juízes. Deus, ele abomina isso. Esses versículos falam muito ao coração feminino que sente profundamente. Mulheres que foram feridas, foram injustiçadas, ou mulheres que foram traídas ou desvalorizadas. Deus, ele fará justiça. Deus, ele agirá da forma que ele quer, da maneira que ele quiser, no tempo, no momento que ele quiser. Haverá consequências se nós nos alegrarmos com a queda do outro. Primeiro, que desagrada a Deus. Segundo, que perde a ação de Deus na situação. Às vezes Deus quer até trabalhar, mas com o nosso desejo de vingança, de que Deus se vingue por nós, faz com que Deus não haja. Terceiro ponto, o endurecimento de coração. Se alegrar com a queda de alguém alimenta a amargura, enfraquece a compaixão, torna um coração insensível, um coração frio. Com o tempo, isso rouba a paz e prejudica a vida espiritual. Quantas pessoas com a vida espiritual fraca e muitas das vezes não entendem o porquê. Às vezes é por falta de misericórdia na sua vida. Aprisionamento emocional. Quem se alegra com a dor do outro permanece presa ao passado, à ofensa e à ferida. O perdão, ele libera. A vingança, mesmo no coração, ela aprisiona. Risco de cair no mesmo erro. A Bíblia mostra que o orgulho precede a queda. Quando nos sentimos melhores por causa da queda do outro, nos tornamos vulneráveis a tropeçar. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mau testemunho. Para quem observa essa atitude,
enfraquece o testemunho cristão, impede de outras vidas se aproximarem a Cristo através do nosso proceder, como a gente reage a situações na nossa vida, né, a ofensas, contradiz o amor de Cristo, afasta pessoas da fé. A mulher sábia, ela entende que sua reação fala tão alto quanto as suas palavras. O que Deus espera de nós? Ele espera de nós um coração humilde. Ele espera misericórdia, mesmo quando houver dor. Confiança nele, que ele é o juiz, que ele está contemplando tudo. Ele julgará a causa, ele se levantará como o seu advogado. A justiça de Deus, ele nunca falha. Mas o nosso julgamento, ainda que não seja barulhento, que seja lá no coração, ele pode falhar. Versículos de número 19 e 20. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. A prosperidade do ímpio, ela é passageira. A mulher sábia, ela descansa na fidelidade de Deus e não se deixa dominar pela indignação. Versículos 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos, quem o sabe. Esses versículos falam sobre temor, autoridade e prudência nos relacionamentos. O temor do Senhor é a base de toda a sabedoria. Aqui significa respeitar, obedecer e reconhecer a autoridade de Deus acima de tudo. Esses versículos vai ensinar que, estável na fé, nós mulheres devemos ser prudentes nas alianças, respeitosa com autoridades e cautelosa com influências. A mulher sábia, ela escolhe bem com quem caminha, porque sabe que certas companhias influenciam decisões, palavras e destinos. Quando fala sobre não te associar com os que são dados à mudança, se refere a pessoas instáveis, pessoas rebeldes, que vivem questionando e desrespeitando autoridades, promovendo confusão e desordem. Versículos 23 ao 26. Também estes são provérbios dos sábios. Ser parcial com as pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. 26. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Deus, ele ama a verdade e a justiça. A mulher sábia, ela fala a verdade com amor e ela vive com integridade. Versículo de número 27. Prepara de fora a tua obra, aparelha no campo e então edifica a tua casa. Deus, ele valoriza a organização e o planejamento. A mulher sábia, ela administra bem o seu tempo, seus recursos e os seus sonhos. Versículos de número 28 ao 29. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim o farei. Eu a ele pagarei a cada um segundo a sua obra. A vingança não agrada a Deus. A mulher sábia, ela entrega a justiça ao Senhor, como lemos nos versículos anteriores. Versículo de número 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de espinhos, e a sua superfície coberta de ortiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir, assim te sobrevirá a tua pobreza, como um caminhante, e a tua necessidade, como um homem armado. A negligência, ela traz consigo prejuízos. A mulher, ela é chamada a cuidar da vida espiritual, da sua vida emocional e da sua vida familiar com zelo. Entenda que aqui não se refere apenas à preguiça física só, mas abrange todas essas áreas. Aqui vai mostrar que o abandono e negligência, onde não há cuidado, o caos, ele vai se instalar. Deus, ele nos ensina tanto pelo exemplo quanto pelo alerta. O sábio, ele aprende observando os erros dos outros sem precisar vivê-los. A preguiça é apresentada como algo progressivo, não imediato. Não é uma grande decisão errada, mas pequenas negligências repetidas. As consequências não avisam quando chegam. Elas aparecem de repente, mas foram construídas aos poucos. Esses versículos falam com muito amor e firmeza a todos nós. A nós, mulheres,
fala quando não oramos em relação à nossa vida espiritual, não lemos a palavra e não cuidamos da fé, os espinhos, eles crescem. E na nossa vida emocional, as feridas não tratadas, elas viram amargura. Na família e relacionamentos, o que não é cuidado se enfraquece. No chamado e propósito, os dons não usados, eles se perdem. O problema não é descansar e abandonar. O descuido hoje gera perdas amanhã. Disciplina é uma forma de amor próprio e obediência a Deus. E a frase de reflexão que eu deixo nesse dia é que o que não cuidamos hoje pode nos ferir, pode nos prejudicar amanhã. Paizinho, queremos te agradecer pela tua palavra nesse dia, te agradecemos pelos teus ensinamentos, te agradecemos pela vida de cada um que tem inclinado os ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Não a minha voz, mas a tua palavra, a tua voz, os teus ensinamentos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesse dia, entregue em tuas mãos, nossa mente, coração, dentro guardado em tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a praticar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a aplicar no nosso dia a dia. Protege o nosso coração contra a mágoa, contra, Senhor, todos os males que possa ser prejudicial à nossa vida espiritual, emocional, à nossa saúde, aos nossos relacionamentos, à nossa família. Nos ajuda a ser um canal de bênção, nos ajuda a ser exemplos de que o Senhor vive em nós. Em nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E a frase de reflexão que eu deixo nesse dia é que o que não cuidamos hoje pode nos ferir, pode nos prejudicar amanhã. Paizinho, queremos te agradecer pela tua palavra nesse dia, te agradecemos pelos teus ensinamentos, te agradecemos pela vida de cada um que tem inclinado os ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Não a minha voz, mas a tua palavra, a tua voz, os teus ensinamentos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesse dia, entregue em tuas mãos, nossa mente, coração, dentro guardado em tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a praticar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a aplicar no nosso dia a dia. Protege o nosso coração contra a mágoa, contra, Senhor, todos os males que possa ser prejudicial à nossa vida espiritual, emocional, à nossa saúde, aos nossos relacionamentos, à nossa família. Nos ajuda a ser um canal de bênção, nos ajuda a ser exemplos de que o Senhor vive em nós. Em nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe poderosamente sua vida.